Na vastidão escura da Rota 93, nos arredores de uma pequena cidade chamada Claymont, onde a neblina rasteja silenciosa sobre o asfalto e os pinheiros se curvam como sentinelas mudos, existe uma história que atravessa gerações. Uma lenda envolta em dor, perda e mistério, que transformou uma simples estrada em um lugar temido até por motoristas experientes. Muitos evitam passar por lá depois do pôr do sol, não por causa de curvas perigosas ou animais selvagens, mas pelo que dizem que ainda vaga por entre os faróis dos carros, uma figura vestida de branco, sempre sozinha, com um vestido nupcial manchado pela poeira e pelo tempo. Os relatos são quase sempre os mesmos. Uma mulher solitária à beira da estrada, com olhos fixos no nada, esperando por alguém que nunca chega. Alguns garantem que ela desaparece no ar ao se aproximarem. Outros afirmam tê-la visto entrando no banco traseiro do carro para, segundos depois, sumir como fumaça. Nenhuma dessas testemunhas se conhece. Nenhuma tem motivo para inventar. E ainda assim, a história é desacreditada, talvez porque seja mais fácil ignorar o inexplicável do que encará-lo. O que torna essa lenda diferente de tantas outras é o fato de que, certa noite, ela cruzou a linha entre o mito e a realidade. Um acidente, um desaparecimento, um noivo em choque, e um corpo que jamais foi encontrado. Era para ser apenas um casamento, uma noite de festa, uma estrada rumo à lua de mel. Mas se transformou em um dos casos mais obscuros do interior dos Estados Unidos. O nome dela era Evelyn Mercer. E aquela estrada nunca mais foi a mesma depois que ela desapareceu. Bem-vindo ao canal É Curioso. Aqui você conhece os casos mais perturbadores do mundo, com histórias verdadeiras que desafiam a lógica, tocam os limites do sobrenatural e nos fazem questionar o que realmente conhecemos sobre a realidade. Prepare-se para mergulhar em um dos desaparecimentos mais estranhos já registrados, a história da noiva da rodovia. O que aconteceu naquela noite ainda intriga policiais, moradores e investigadores particulares. Foi crime? Foi delírio coletivo? Ou algo ainda mais sombrio? Respire fundo, feche as cortinas e acompanhe cada detalhe dessa história arrepiante. Porque nem tudo o que está perdido está realmente ausente. E às vezes, o que desaparece continua por perto. Era o dia 14 de novembro de 1996 quando Evelyn Mercer e Jonathan Holloway deixaram a recepção do casamento rumo à cabana que haviam alugado nas montanhas, a poucas horas de distância de Claymont. A cerimônia havia sido deslumbrante. Evelyn, com seu vestido de renda francesa e um sorriso tão radiante quanto as velas espalhadas pelo salão, era o retrato da felicidade. Jonathan, seu noivo e companheiro desde a adolescência, parecia incapaz de tirar os olhos dela durante toda a noite. O casal irradiava aquele tipo de amor que parece saído de um conto de fadas, o tipo de história que todos desejam viver, mas poucos têm a sorte de experimentar. Amigos próximos disseram que Evelyn estava animada, embora visivelmente cansada com os detalhes da festa. Era quase meia-noite quando os dois entraram no carro antigo do pai de Jonathan, um Chevrolet Bel Air azul claro restaurado para a ocasião, e seguiram viagem. A estrada estava vazia. A lua cheia iluminava o caminho com uma luz pálida e fria, e o rádio do carro sussurrava uma canção lenta, como uma trilha sonora melancólica para o começo de uma nova vida a dois. O casal trocava olhares, sorrisos, palavras de carinho. Mas algo estranho começou a acontecer. Jonathan contou, depois, que Evelyn pareceu inquieta. Olhava para fora da janela do passageiro, para a mata escura que se estendia por ambos os lados da rodovia. Disse, em voz baixa, que achava estar vendo algo se movendo entre as árvores. Jonathan, sem dar muita importância, segurou a mão dela e continuou dirigindo. Mas Evelyn não relaxava. A certa altura, ela pediu que ele diminuísse a velocidade. Disse que ouvirá algo, que havia uma mulher ali fora, na beira da estrada. Jonathan não viu ninguém. Mas para Evelyn, havia uma figura. E então, segundos depois, ela gritou. Um grito agudo, desesperado, que ecoou pelo carro como uma premonição. Jonathan perdeu o controle por um instante, puxou o volante para o lado e o carro derrapou, parando no acostamento. Quando virou para Evelyn, o banco ao lado estava vazio. A porta, ainda trancada. O cinto de segurança, encaixado. Mas ela havia desaparecido. O desaparecimento de Evelyn não fazia sentido, nem sequer em um cenário de pânico. Jonathan permaneceu paralisado por alguns segundos, com as mãos tremendo sobre o volante e o coração batendo descompassado. O silêncio ao redor era opressor. Não havia som de passos, de folhas sendo pisadas, de gritos vindo da floresta.
Somente o zunido leve do vento atravessando as árvores altas e o som abafado do motor ainda ligado. Quando finalmente encontrou forças para sair do carro, Jonathan gritou por ela. Correu em volta do veículo, apontou a lanterna do celular para o acostamento e para a vegetação densa que flanqueava a estrada. Nada. Nem pegadas, nem pedaços do vestido, nem nenhum indício de que alguém havia sequer encostado ali. Era como se Evelyn tivesse evaporado. As buscas informais começaram ainda naquela madrugada, quando Jonathan conseguiu sinal no celular e ligou para o xerife local. O relato, cheio de incredulidade e nervosismo, foi recebido com ceticismo. A princípio, as autoridades acreditavam em um surto emocional do noivo. Uma briga, talvez. Um acidente encoberto por uma narrativa emocionalmente carregada. Mas não encontraram sangue, nem vestígios de luta. As buscas se intensificaram ao amanhecer, com cães farejadores, helicópteros, voluntários locais e uma equipe de resgate especializada. Vasculharam a região por quilômetros, levantando cada arbusto, rastreando sinais térmicos e interrogando qualquer caminhoneiro que pudesse ter cruzado aquela estrada nas últimas horas. Nenhuma pista, nenhuma testemunha, nenhuma câmera de segurança. Evelyn Mercer havia desaparecido em pleno ar, em um raio de poucos metros. A única pessoa presente era Jonathan. E a cada entrevista, ele repetia a mesma história. Ela viu algo na estrada. Disse que era uma mulher. E então, ela simplesmente não estava mais lá. O caso tomou proporções assustadoras com o passar dos dias. A imprensa local se apoderou do mistério, estampando manchetes sensacionalistas com títulos como A Noiva Fantasma da Rota 93 e Desaparecida no dia do próprio casamento. Quanto mais se cavava, menos se encontrava. A família de Evelyn, devastada, recusava-se a aceitar qualquer versão que não incluísse a esperança de encontrá-la viva. Mas à medida que os dias viravam semanas, e as semanas viravam meses, essa esperança começava a se desintegrar sob o peso das evidências, ou melhor, da ausência delas. Com o tempo, a investigação começou a seguir rumos alternativos. A hipótese de que Evelyn tivesse simplesmente fugido por vontade própria não se sustentava. Seus pertences estavam no carro, inclusive a bolsa com documentos, dinheiro e celular. A última filmagem dela viva era na recepção do casamento, rindo com Jonathan, dançando com o pai, abraçando as amigas. Nenhum comportamento suspeito, nenhum sinal de descontentamento, nenhuma mensagem secreta. Era uma mulher feliz, com a vida inteira pela frente. Uma fuga repentina, ainda mais naquele cenário, parecia ilógica. Os detetives, pressionados, passaram a olhar com mais atenção para Jonathan. A imprensa também. As manchetes começaram a mudar de tom. O homem apaixonado virou o principal suspeito, ainda que as evidências fossem praticamente inexistentes. Um jornal chegou a publicar uma série de reportagens especulativas intituladas O Noivo Sabia, baseando-se em depoimentos vagos de conhecidos do casal e em uma análise duvidosa do comportamento dele durante as entrevistas. Mas nada foi comprovado. Jonathan passou por exames toxicológicos, detector de mentiras, interrogatórios exaustivos, todos inconclusivos. Ele mesmo passou a viver como uma sombra do que era. Afastou-se de todos. Vendeu a casa. Mudou de cidade. Seu nome ficou para sempre atrelado a algo que ele insistia não ter feito. E enquanto a vida das pessoas ao redor continuava, um novo elemento começava a surgir: os relatos. Motoristas noturnos que cruzavam a Rota 93 começaram a descrever, com detalhes inquietantes, a visão de uma mulher de branco parada à margem da estrada. Sempre no mesmo ponto onde Evelyn desapareceu. Alguns disseram que ela chorava. Outros, que estendia o braço pedindo carona. Alguns afirmavam que ela sorria de forma triste. Mas todos tinham em comum a certeza de que aquela figura não era comum. E o mais assustador, todos os que relataram esses encontros, ao serem apresentados a foto de Evelyn, identificaram-na de imediato. Era como se ela nunca tivesse saído dali. Como se algo naquela estrada a tivesse prendido entre mundos. Um detetive aposentado, que acompanhou o caso desde o início, chegou a declarar que não se tratava mais de um simples desaparecimento, mas de um local contaminado pelo luto e pela presença dela. O caso de Evelyn Mercer havia cruzado a tênue linha entre o real e o sobrenatural. E a noiva da rodovia começava a se tornar parte da paisagem, um espectro de véu ao vento preso ao asfalto e à dor. Conforme o tempo avançava, a lenda em torno da noiva da rodovia ganhou contornos ainda mais obscuros. Evelyn Mercer,
antes lembrada como uma mulher cheia de vida e prestes a iniciar uma nova etapa ao lado de seu noivo, tornava-se agora o símbolo de um vazio inexplicável, de um terror que desafiava qualquer explicação lógica. A cada novo relato surgia uma nova camada de perturbação. Um motorista de caminhão, veterano de mais de 20 anos na estrada, relatou à polícia que havia pegado uma carona com uma mulher em trajes de casamento. Segundo ele, a mulher entrou no caminhão silenciosamente, sem dizer uma palavra, apenas apontando para a frente como se soubesse exatamente para onde queria ir. O motorista, acostumado com figuras excêntricas e situações inusitadas, não se incomodou de imediato. No entanto, ao chegar ao entroncamento que marcava a saída da Rota 93, olhou pelo retrovisor e percebeu que o banco do passageiro estava vazio. Ele não ouviu a porta abrir, não sentiu o peso sair, nem viu movimento algum. Ela simplesmente não estava mais ali. O homem, em choque, encostou o caminhão e passou quase uma hora respirando fundo, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Ao relatar o ocorrido às autoridades locais, foi tratado com ceticismo, como muitos outros. Mas o padrão se repetia com frequência demais para ser ignorado. O mais assustador era que esses relatos vinham de pessoas que não se conheciam, de diferentes estados, profissões, faixas etárias, todas descrevendo a mesma figura, com o mesmo vestido branco, os mesmos olhos perdidos e a mesma aura de tristeza sufocante. Não demorou para que a estrada se tornasse uma espécie de ponto de peregrinação para curiosos, caçadores de fantasmas e entusiastas do sobrenatural. Durante o dia, a Rota 93 parecia apenas mais um trecho comum entre cidades pequenas. Mas à noite, a paisagem mudava. O acostamento se tornava mais escuro do que o normal. Os postes de luz pareciam projetar sombras distorcidas. E, com frequência, o silêncio era cortado por sons inexplicáveis, passos que não tinham origem, sussurros arrastados vindos da mata, risos abafados que desapareciam no ar. Alguns grupos organizados chegaram a montar acampamentos na beira da estrada, na tentativa de registrar alguma evidência em vídeo ou áudio. Em um dos casos mais marcantes, uma equipe de investigadores paranormais captou o que parecia ser a silhueta de uma mulher parada ao lado de uma placa de sinalização. O mais curioso era que, ao revisarem o material, perceberam que a câmera havia captado essa imagem por apenas 3 segundos, tempo insuficiente para qualquer um dos presentes ter notado com os próprios olhos. E, ainda assim, ao ser ampliada, a figura possuía contornos nítidos, vestido longo, véu, cabelo preso em um coque solto, mãos cruzadas sobre o colo. O caso chamou a atenção da mídia nacional e reacendeu o debate sobre o que realmente teria acontecido com Evelyn naquela noite fatídica. A teoria de que ela poderia ter sido sequestrada por algum predador silencioso ainda rondava, mas perdia força diante da total ausência de provas físicas. Mais do que nunca, o cenário indicava que havia algo além da lógica em jogo. Um limiar invisível entre a realidade e o que está além dela. A estrada, antes apenas um caminho entre cidades, havia se tornado um portal entre dimensões de sofrimento e saudade, onde o tempo parecia não ter poder e onde a presença de Evelyn, ou o que restava dela, vagava solitária. Enquanto o tempo passava, o caso de Evelyn Mercer deixava de ser apenas uma lenda urbana para se transformar num verdadeiro enigma de interesse nacional. Os jornais locais continuavam a tratar o caso com certo receio, como se cada palavra publicada pudesse despertar algo adormecido naquela rodovia. Mas o jornalismo investigativo não é conhecido por recuar diante do mistério, e foi justamente um repórter chamado Anthony Griggs, então recém-contratado por um veículo regional, quem decidiu ir além do que todos haviam feito até então. Anthony mergulhou fundo no caso, analisando relatórios da polícia, entrevistas antigas, depoimentos ignorados e até diários escolares de Evelyn. Seu interesse se tornou quase uma obsessão. Descobriu que, dias antes do desaparecimento, Evelyn havia começado a escrever sobre pesadelos recorrentes em que caminhava sozinha em uma estrada escura, sempre em direção a um destino que jamais alcançava. Os sonhos eram sempre no mesmo lugar, cercada por névoa, ouvindo o som de passos atrás dela, mas quando se virava, não havia ninguém. Em um dos últimos registros, Evelyn escreveu algo que deixou Anthony inquieto. Às vezes, sinto que já morri e só estou esperando que meu corpo perceba isso. Para muitos, poderia ser apenas a expressão de uma noiva ansiosa, insegura com o futuro. Para Anthony, no entanto, havia algo a mais. Ele conseguiu contato com a melhor amiga de Evelyn, uma mulher chamada Clara, que vivia reclusa desde a tragédia.
Clara revelou que, uma semana antes do casamento, Evelyn havia confessado estar sendo seguida por um homem de olhos muito claros, que aparecia em locais aleatórios e desaparecia sem deixar rastros. Um estranho que ninguém mais via. As descrições eram sempre as mesmas, e Evelyn chegou a acreditar que estava enlouquecendo. O mais bizarro, Clara se lembrou que, na noite do desaparecimento, Evelyn ligou para ela do carro, com a voz desesperada, dizendo apenas uma frase antes da linha cair: "Ele está aqui de novo." A ligação foi registrada às 21h37, cerca de 30 minutos antes da polícia encontrar o carro vazio. Isso fez Anthony levantar uma hipótese perturbadora. E se Evelyn não estivesse sozinha naquela estrada? E se seu desaparecimento tivesse uma testemunha silenciosa? A teoria de Anthony foi suficiente para reacender o interesse do departamento de polícia, mas também atraiu uma enxurrada de curiosos e investigadores independentes. E, com isso, mais relatos vieram à tona. Um deles, em particular, chamou a atenção das autoridades e da imprensa. Uma mulher chamada Margaret Hove, que morava em uma fazenda a poucos quilômetros do ponto onde o carro de Evelyn foi encontrado, decidiu compartilhar um segredo que guardava há mais de 10 anos. Na noite do desaparecimento, Margaret afirmou ter ouvido um grito feminino vindo da estrada, seguido por um silêncio sepulcral. O detalhe que a impediu de relatar o ocorrido na época foi que, ao olhar pela janela, viu uma mulher de branco caminhando lentamente pelo campo, como se estivesse flutuando. Não havia marcas de passos no orvalho da grama no dia seguinte. Margaret ficou tão abalada com o que viu que decidiu nunca contar a ninguém, temendo ser considerada louca. Mas, ao ver a imagem de Evelyn na reportagem investigativa de Anthony, sentiu que não podia mais se calar. Quando Anthony a entrevistou, ela descreveu a figura com detalhes impressionantes, os mesmos que apareciam nos relatos de caminhoneiros e nos vídeos amadores capturados ao longo dos anos. O ponto em comum entre todos esses testemunhos: a mulher nunca interagia, nunca falava, apenas olhava com tristeza e desaparecia no instante em que alguém desviava o olhar. E quanto mais detalhes surgiam, mais difícil se tornava para a polícia manter o caso apenas no âmbito da investigação criminal. Agentes mais céticos começaram a recuar, alegando que era impossível reunir tantas histórias com tamanha coerência sem haver algo inexplicável por trás. Anthony, por outro lado, foi além. Consultou especialistas em psicologia do medo, folclore e até demonologistas. A conclusão era sempre a mesma: o caso de Evelyn Mercer não era apenas um desaparecimento. Era a manifestação de um trauma coletivo. Um evento tão marcante e envolto em mistério que parecia alimentar uma entidade emocional, algo entre o real e o simbólico. Evelyn havia se tornado um reflexo do medo humano de desaparecer sem deixar rastro, de ser esquecida, de se perder no escuro sem que ninguém saiba onde procurar. A essa altura, a história de Evelyn Mercer já havia ultrapassado os limites do jornalismo investigativo. Ela era agora um espectro coletivo, presente em fóruns de internet, documentários alternativos e vídeos amadores publicados por curiosos e entusiastas do paranormal. O caso ganhou ainda mais força quando um grupo de cinegrafistas independentes decidiu passar uma madrugada inteira filmando nas imediações da estrada onde Evelyn foi vista pela última vez. Eles montaram câmeras térmicas, microfones de alta sensibilidade e drones noturnos para tentar capturar algo concreto. O que registraram naquela noite deixou até os mais céticos desconfortáveis. Em uma das filmagens, uma figura esbranquiçada atravessa rapidamente a pista, com movimentos que não correspondiam aos de uma pessoa comum. O rosto era indefinido, os cabelos longos, o vestido semelhante ao de noiva. O vídeo viralizou. E, com ele, vieram mais pessoas interessadas em investigar. Alguns grupos mais ousados chegaram a acampar na beira da estrada, esperando por um sinal, um vulto, um som, qualquer coisa que os conectasse com a figura de Evelyn. E muitos juraram tê-la visto. Os relatos variavam pouco entre si. A presença era sempre silenciosa, o olhar vazio, e havia uma sensação sufocante no ar, como se o próprio ambiente rejeitasse a presença dos vivos. Curiosamente, esses relatos eram sempre acompanhados por falhas nos equipamentos, baterias descarregando subitamente, interferência em rádios e até mal-estar físico entre os presentes. Para Anthony Griggs, o jornalista que trouxe o caso à tona novamente, isso indicava algo que ultrapassava a compreensão lógica. Ele começou a desenvolver a teoria de que Evelyn não apenas desapareceu, mas que sua dor, sua angústia e seu medo ficaram presos naquele lugar, como uma ferida aberta na realidade.
E quanto mais as pessoas voltavam lá, mais alimentavam essa presença, como se cada olhar curioso reacendesse as emoções daquela noite maldita. A estrada já não era apenas uma rodovia comum. Era um portal de luto e desespero, um espaço onde o tempo parecia não seguir as mesmas regras e onde o passado insistia em reviver, noite após noite. Com o tempo, moradores da região passaram a tratar o local como amaldiçoado. Relatos de acidentes aumentaram consideravelmente, e muitos motoristas alegavam perder o controle do carro sem explicação. Alguns diziam ter visto a noiva de branco surgindo de repente no meio da estrada, forçando manobras bruscas para desviar. Outros, ainda mais perturbados, garantiam que, ao parar o veículo e tentar oferecer ajuda à figura, eram tomados por uma sensação de pavor inexplicável, como se algo dentro deles dissesse para fugir. Uma dessas testemunhas, um policial aposentado chamado Harold Kessler, gravou um depoimento que se tornou conhecido nacionalmente. Ele relatou que, certa madrugada, ao patrulhar a área, já ciente da fama macabra do local, viu o que parecia ser uma mulher chorando à beira da estrada. Ao se aproximar, notou que ela não tinha sombras, e quando tentou acender a lanterna do carro para vê-la melhor, a luz falhou. Mesmo assim, ele saiu do carro e caminhou em sua direção. Quando estava a poucos metros de distância, a mulher virou-se lentamente. Seus olhos não tinham brilho, e sua boca se abriu como se fosse gritar, mas nenhum som saiu. Em pânico, Harold correu de volta para o carro, mas o veículo não ligava. Ficou ali, preso por vários minutos, até que ela desapareceu subitamente. Após esse evento, Harold se aposentou antecipadamente, convencido de que havia presenciado algo que sua mente jamais seria capaz de compreender. Relatos como o dele começaram a se acumular. E cada novo testemunho reforçava a ideia de que Evelyn Mercer não havia simplesmente desaparecido. Ela estava presa ali, de alguma forma, repetindo eternamente os últimos momentos de sua vida, como uma fita quebrada que nunca termina. Havia quem dissesse que ela estava esperando por justiça, por reconhecimento, por alguém que finalmente conseguisse decifrar o que de fato aconteceu naquela noite. Outros acreditavam que seu espírito havia sido corrompido por algo mais sombrio, que a tristeza havia se transformado em raiva, e a espera em maldição. A rodovia, agora evitada por muitos, era considerada um local de luto eterno, onde o passado se recusava a morrer, e onde o medo tomava forma humana, vestida de branco, com o coração partido, vagando sem destino. À medida que os anos se acumulavam e a estrada permanecia como um santuário fúnebre, mais detalhes começaram a emergir de forma fragmentada. Um desses detalhes veio de uma fonte inesperada, um antigo funcionário de um motel abandonado que ficava a poucos quilômetros do local do desaparecimento de Evelyn. O homem, identificado apenas como Paul, afirmou em entrevista anônima a um podcast investigativo que, na noite do desaparecimento, uma mulher de vestido branco chegou ao motel acompanhada por um homem mais velho, nervoso e inquieto. Paul recordava que a mulher parecia confusa, e algo nela chamava a atenção. Os olhos estavam inchados de tanto chorar e havia marcas nos braços que ele acreditava serem resultado de alguma briga recente. Não havia registros da hospedagem, pois o sistema do motel era informal e raramente mantinha documentação adequada. Porém, Paul descreveu um detalhe específico que jamais esquecera. O homem pagou com notas molhadas, como se tivessem sido mergulhadas em água. Essa descrição bate com uma pista abandonada no caso de Evelyn. O vestido dela teria sido encontrado úmido, com fragmentos de folhas e lama, o que parecia indicar que ela havia tentado correr por alguma área de floresta ou vegetação densa. Quando essa informação veio à tona, reabriu-se a possibilidade de que Evelyn não estivesse sozinha naquela noite, nem tivesse desaparecido de forma abrupta e sobrenatural, mas que algo muito mais humano, e, portanto, mais cruel, tivesse acontecido. A polícia revisitou os arquivos, e uma nova teoria ganhou força. Evelyn teria sido sequestrada ou coagida a fugir com alguém. Talvez um pretendente rejeitado, um antigo conhecido com intenções perigosas, ou mesmo um estranho com algum plano obscuro. O que mais perturbava era o silêncio em torno disso. Porque, se tantas pessoas pareciam saber pedaços da história, ninguém jamais reuniu as partes. Estaria o caso sendo sufocado por medo? Ou haveria algo mais sinistro que impedia que a verdade viesse à tona? Foi então que surgiram rumores sobre um culto que atuava na região na década de 80, um grupo recluso que acreditava em rituais de purificação através da dor e do sacrifício. Relatos antigos falavam de cerimônias realizadas em estradas desertas,
sempre à noite, com mulheres jovens escolhidas como oferendas. Embora isso parecesse exagerado e sensacionalista à primeira vista, investigações paralelas começaram a conectar pontos desconexos do caso de Evelyn a outros desaparecimentos similares na mesma época. Nomes esquecidos, casos arquivados e mulheres com perfis parecidos, todas jovens, todas em situações vulneráveis, todas vistas pela última vez próximas a regiões de mata ou rodovias mal iluminadas. Essa conexão elevou o caso a um novo nível de mistério. Evelyn, nesse cenário, poderia ter sido mais uma entre várias vítimas de algo sistemático e cuidadosamente ocultado. E talvez o silêncio da comunidade, dos oficiais envolvidos e até de familiares tivesse raízes nesse medo ancestral de mexer com aquilo que estava enterrado, não só no solo, mas na memória coletiva. Foi nesse contexto que uma nova pista surgiu, um diário, encontrado entre os pertences de uma mulher desaparecida no mesmo período que Evelyn. No diário, ela relatava encontros com um homem misterioso, envolvido em rituais, e descrevia com detalhes cerimônias realizadas à beira de estradas, envolvendo trajes brancos e promessas de libertação da carne. As descrições batiam com o local onde Evelyn teria sido vista pela última vez. O mais perturbador era a última página. Nela, havia o desenho de uma mulher de vestido branco, em pé no meio da estrada, com os olhos vazios. Abaixo do desenho, uma única frase: ela nunca saiu dali. A polícia nunca confirmou oficialmente a autenticidade do diário, mas investigadores independentes garantem que ele é real. A história da noiva na rodovia, então, deixou de ser apenas uma lenda urbana. Passou a ser um símbolo de algo muito mais obscuro, uma ferida aberta em uma comunidade que preferiu silenciar do que encarar seus próprios demônios. Evelyn não era apenas uma desaparecida. Era uma sentinela de uma verdade enterrada, que voltava noite após noite, pedindo para ser ouvida, exigindo que alguém prestasse atenção nos sinais que sempre estiveram ali. Hoje, quem passa por aquela estrada nas noites de névoa sente uma presença que desafia qualquer explicação lógica. Motoristas relatam ver uma figura feminina parada no acostamento, vestida de branco, com os cabelos cobrindo o rosto e a postura imóvel, como se esperasse algo, ou alguém. Sempre no mesmo ponto, sempre no mesmo silêncio. Não são poucos os que afirmam que, ao olhar pelo retrovisor, essa figura simplesmente desaparece sem deixar rastros. E para aqueles que ousaram parar e se aproximar, o relato é sempre o mesmo, um arrepio profundo, como se o próprio ar ao redor se tornasse pesado, irrespirável, e uma sensação de que algo muito antigo e doloroso habita aquele espaço. Para os moradores mais antigos, a explicação é direta: aquela é Evelyn, ou o que restou dela. Não em carne, mas em dor. Uma dor que se recusa a ser esquecida, um lamento que se recusa a se calar. Talvez ela esteja presa ali, não por uma maldição, mas porque a verdade de sua história nunca foi reconhecida, nunca foi enfrentada com a seriedade que merecia. Talvez cada aparição dela seja um grito silencioso, um apelo desesperado por justiça, por compreensão, por libertação. O mais assustador de tudo é pensar que Evelyn pode não ter sido a única. Quantas outras noivas na rodovia existem pelo mundo, enterradas sob camadas de indiferença, medo e descaso? Quantas histórias de horror foram transformadas em folclore, em lenda, apenas para que ninguém precisasse lidar com a dor real que elas carregam? A estrada onde Evelyn desapareceu continua aberta, cruzada diariamente por pessoas que sequer imaginam o que já aconteceu ali. Mas para os que sabem, cada quilômetro percorrido carrega um peso. Um lembrete de que há histórias que se recusam a morrer, e que o sobrenatural, às vezes, é apenas o eco de algo demasiadamente humano que foi silenciado cedo demais. E você, o que acha que realmente aconteceu com Evelyn naquela noite? Teria sido ela vítima de um crime cruel, acobertado pelo tempo e pelo medo? Ou estaria sua alma realmente presa entre os planos, tentando nos alertar sobre o mal que ainda ronda aquela estrada? Você acredita que toda lenda carrega um fundo de verdade? Ou que, às vezes, a verdade é ainda mais assustadora do que a lenda? Conte nos comentários o que você pensa sobre isso. A sua opinião pode ajudar a manter essa história viva, e talvez, algum dia, trazer a paz que Evelyn tanto procura.